Beleza, então vamos lá. Então, lagoas facultativas, né? Vamos falar sobre o dimensionamento dessas lagoas facultativas. É uma lagoa onde tem zona aeróbia e anaeróbia, né? O foco aqui não é falar do mecanismo de desempenho dela, mas falar do dimensionamento da lagoa, tá? Então, o primeiro critério aí é taxa de aplicação superficial, né? A taxa de aplicação superficial, ela basicamente, né, nos permite a gente encontrar a área dessa lagoa, né? E como é esse conceito? Então, vamos lá. A área, a gente vai achar ela em função de um LLS, ou seja, uma carga aplicada, que é L, né, e uma carga que ela suporta, LS, tá? Então, basicamente, a gente pega a vazão de projeto, em função da estimativa populacional, etc., ou a vazão do teu projeto, multiplica pela concentração, a gente tem uma carga aqui, ó, uma carga orgânica que vai entrar. O parâmetro é DBO, no nosso caso, que é esgoto, a gente vai trabalhar, então, DBO entre 300 e 350, né? Então, se você multiplicar a vazão vezes concentração, você chega aqui em quilogramas de DBO por dia, tá? Nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhe. E aí você vai determinar o LS, o quanto essa lagoa pode receber, ou seja, quantos quilos de DBO por dia ela pode receber em 1 hectare, tá? Você estimando quanto você vai aplicar, você encontra a área da tua lagoa. O LS, nós temos alguns mecanismos de encontrar ele. Um que eu estou passando para vocês é o LS, né, em função da temperatura. Vocês sabem que a temperatura influencia na atividade, no metabolismo das bactérias, né? Então, quanto mais quente, melhor. Então, quanto mais quente, a gente pode receber uma carga maior. Se for mais frio, vai receber uma carga menor. Tá bom? Então, essa temperatura, como é que a gente encontra ela, né? Vai pegar lá o mês mais frio, tirar a média, porque seria a situação mais arriscada, né? Seria a situação, né, onde vai ter um pior desempenho, vamos pensar assim. Então, você parte do princípio de usar o mês mais frio, geralmente aqui na nossa região é julho, o mês mais frio, né? E as temperaturas, às vezes, até na média, ficam até maior do que 20, 21, 20 ou 22, né? Às vezes nem baixa em função disso aí, tá bom? Mas cabe pegar os dados aí, no período de 10 anos, mais que o suficiente, certo? E aí uma recomendação, né, que caso a área seja maior do que 15 hectares, tá, a gente divide a lagoa, né? Aí vai dividir ela, né, não vai colocar ela em série, que não faz sentido, né? Vai dividir a vazão e colocar essas lagoas em paralelo, tá bom? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais agora sobre essa carga orgânica, certo? Então vou jogar o point aqui, que ajuda a gente olhar um pouquinho essa questão. Então, o que é essa carga orgânica, né? Vocês estão vendo aí que o parâmetro é quilograma de DBO por dia, né? Então, como é que eu posso me guiar com isso? Como é que eu vou chegar nesse valor? Então, eu posso colocar aqui que o L, tá? L, que é carga orgânica, nada mais nada menos, é a vazão vezes a concentração. Nesse caso, a concentração é de DBO, tá? Beleza? Então, o que a gente tem, né? Se eu pegar aqui a vazão, né? Que unidade que essa vazão ela pode estar ali, né? Vamos pensar alguma coisa como tipo litros por segundo, tá? E aí, se a gente pegar aqui a concentração, né? Vou ter lá o que, por exemplo, miligramas por litro, tá bom? Então, só pensando na matemática por trás, até para vocês talvez nunca mais esquecerem isso, né? Então, carga é vazão vezes concentração, né? Então, aqui eu vou cortar ó, o L, né? Com L, tá? E aí, o que eu tenho, né? Eu tenho miligrama, tá? Que eu posso transformar isso aqui para... E devo, né? Porque eu vou ter que trabalhar com essa unidade aqui. Então, em quilograma, tá? Aí, lembrando, né? 1 quilo são 1000 gramas, né? E 1 grama são 1000 miligramas. Então, 10 a sexta aí, tá bom? E aí, o S aqui, ó, eu vou transformar esse S em quê? Vamos estar aqui em dia, tá? Em dia, né? Aí, aquela ideia, um dia tem 60 minutos, 60 segundos, vezes 24 horas. Então, dá 86.400 segundos no dia. Então, basicamente, com isso, você consegue fazer a transformação. Por que eu estou colocando essa unidade? Porque é muito comum você trabalhar com litro por segundo, receber esse dado, às vezes, enfim, chegar nele, nessa unidade.
né? Talvez metros cúbicos por dia também, pode ser. Enfim, é uma opção. E aqui você trabalhar com miligrama por litro, o relatório, né, de qualidade do seu efluente chega lá, qual que é a média de DBO, miligrama por litro, tá? Vem essa concentração. Então, com isso, vocês conseguem chegar nesse valor de L, da carga, né? Então, você já consegue entender quais são os dados de entrada no seu, né, no seu dimensionamento. E o LS a gente vai calcular, ele por essa equação, né, em função aqui da temperatura, tá? Aqui, ó, o T, né, a temperatura, você vai jogar lá, não sei, 21 graus Celsius, tá? Né? Ele é em graus Celsius, certo? E aí você já consegue chegar no teu LS, num valor, vai dividir, e olha que maravilha, você já consegue aí encontrar, então, a área requerida para essa lagoa, tá? Que ela tá em quê? Que unidade? Né? Só tomar cuidado aí em hectare, tá? Hectares. Beleza? Esse é um primeiro passo, uma forma de você encontrar a área. Bom, se for maior que 15, né, como a gente comentou, vai ter que dividir isso, dividir essa vazão. Beleza. Outro ponto, um outro critério. Então, depois da taxa, né, depois da taxa de aplicação superficial, a gente vai olhar aqui a profundidade, né, a profundidade. Então, o que a gente tem na literatura de informação? Ó, a gente pode adotar aí lagoas rasas, né, 1 metro, tá bom? Ou profundas, que a gente entende que é maior do que 1,2 metros, né? Só que, pessoal, a gente não trabalha com esses valores, tá? Quais são exatamente os valores que a gente vai trabalhar para lagoas facultativas, né? Algo entre 1,5 e 3 metros, tá? Então é óbvio, né, que a gente tenta sempre escavar menos, a nível de custo, né? A gente entende que, bom, escavar menos é mais fácil, então 1,5 metro aí, tentar buscar esse valor, próximo dele pelo menos, é adequado, tá? Entretanto, né, é interessante que você deixe uma borda, né? Então isso aqui é a altura útil, realmente, da lâmina líquida ali, tá? Então geralmente mais meio metro aí de borda, tá? Vou colocar aqui mais 0,5 metros de borda livre, vamos chamar assim, tá bom? Então, só para entender que você vai dimensionar, então, essa altura baseado na lâmina líquida, no volume mesmo real, a gente chama de volume útil, né? Para essa altura, tá bom? Então, tendo a altura, tendo a profundidade, né? Você dimensionou a área, adota uma profundidade, você já tem basicamente o volume da sua lagoa, né? Ah, professor, mas é só achar a área e adotar um volume o mínimo? Por que então tem essa faixa aqui, né, de valores? Então, porque a gente tem que fazer um outro cheque nesse cálculo, que é o TDAH, tá? O tempo de detenção, certo? Então, vou falar agora um pouquinho mais sobre o TDAH, tá? Mas que talvez seja necessário a gente aumentar um pouco a altura. Então, o balanço aqui entre área e profundidade e volume e TDAH, né, é o seguinte: se você tem, você precisa de um certo volume, que a gente vai fazer esse cheque aqui na sequência, vamos verificar esse cálculo do volume, né? Só tem que pensar aquela questão: se você tem uma área com uma altura, tem um certo volume, né? Se você começa a aumentar a altura, a profundidade da lagoa, você pode talvez reduzir a área para manter o mesmo volume e o mesmo TDAH, tá? Que é o que a gente vai ver aqui. Então, só sempre pensar nisso. Por que às vezes variar a altura, né? Por uma ideia que você pode talvez reduzir a área, e você talvez não tenha área disponível. Então, você pode fazer vamos chamar assim, uma brincadeira aí desse cálculo para tentar encaixar a sua lagoa dentro das condições que você está trabalhando, tá bom? Então vamos para o TDAH agora, né? Então a gente determinou a área, a profundidade, com isso você acha volume, né? Muito simples, a questão geométrica aí, né? E aí o tempo de detenção não pode ser deixado de lado, tá? Então o que é esse TDAH, né? E o que é importante olhar nele, né? Então, assim, de cara já passo para vocês a informação que o cálculo do TDAH, né, do reator, tem que ser entre 15 e 45 dias, tá? Entre 15 e 45 dias. Professor, como é que eu vou calcular isso? Como é que eu determino esse TDAH 15 e 45 dias? Então, a gente vai ver aqui agora, vou subir aqui só para... Eu só quis pegar o valor aqui embaixo, né, mas vou subir aqui, tem mais espaço para eu, talvez, tratar do TDAH. E aqui, né, nós vamos fazer a relação com a altura aí, né, entre 1,5 e 3 e encaixar nesse TDAH. Então, vamos ver como é que faz isso. Primeira coisa, como eu expliquei carga para vocês ali, vamos explicar um pouquinho sobre o TDAH, né? Então, o TDAH, né, como é que eu encontro ele? Lembra daquela fórmula que vazão é igual volume
Vou até colocar separadinho, assim, para ficar em cima e ajuda a fazer as flechinhas, para não ficar bagunçado. O volume sobre tempo. Lembram disso? Vazão, né? Quem está assistindo aí, vazão igual volume sobre tempo. Então, isso aqui, né? Só para a gente olhar a nomenclatura, né? Então, vazão é igual volume. De novo aqui bonitinho. Tá? Então, esse tempo aí é exatamente o TDAH. Tá? Então, a gente usa essa sigla aqui em português mesmo, TDAH. Tá? Caso vocês encontrem por aí material, enfim, alguma coisa do tipo. Tá? Então, é a mesma coisa, é isso que a gente está tratando. Né? Então, o que, que acontece? Se você quer determinar o TDAH de uma lagoa, de um reator, o que for, né, na área de tratamento de efluentes, até em tratamento de água, né, basta você jogar o TDAH para cá, né, e a vazão vai descer. Então, o TDAH, né, consequentemente, vou colocar aqui já a fórmula dele, né, o TDAH é igual o quê? O volume dividido pela vazão, certo? Aí dá para deixar aqui assim, fica fácil de entender. Né? Então, TDAH, volume sobre vazão, certo? Então, o que, que significa isso? Ao dimensionar a área que a gente falou, mais a profundidade aqui, né? E você adota, você achou uma área, adota 1,5, que seria a menor altura, mais barato, pensa assim, e vai chegar num volume, tá? Então, vamos só puxar para cá, né? O que é esse volume? Para não gerar dúvida aí também. Então, é a área da lagoa, que a gente acabou de dimensionar lá por LLS, né? Vezes a altura que está ali, tá? Vezes a altura. Né? Então, vou até puxar para cá, para vocês, de novo, terem aí certinho, né, o valor, tá bom? Então, imagina, você achou a sua área, coloca a altura 1,5 m, achou o volume. Então, o seu reator, essa lagoa facultativa, no caso, tem esse volume, certo? Se você dividir pela vazão do teu projeto, aquela mesma vazão que você usou para calcular a carga, por exemplo, né? Você acha o TDAH. Esse TDAH nada mais nada menos, em linhas gerais, o que significa? É o tempo que esse volume de água que entrou, essa vazão nesse tempo, né? Demora para sair do reator. O tempo que demora para sair do reator, baseado nesse volume de reator, né? Então imagina lá, você tem uma lagoa, a água entra, né, uma molécula de água, ela vai demorar todo esse TDAH para sair da lagoa, tá? Então a gente viu, né, acabei de comentar com vocês, que ele deve ser entre 15 e quanto? 15 e 45, vou até colocar aqui. O quê? Dias, tá? 15 e 45 dias. Então a gente percebe que é um volume, né, é um tempo muito grande, consequentemente é um volume muito grande que fica lá dentro, tá? É óbvio que a gente vai tentar se aproximar, né, para ter um custo menor, próximo desse 15 aqui. Tá bom? Mas se a gente usar o mecanismo de achar a área e adotar volume, adotar a profundidade e achar volume, né, o TDAH vai ser calculado, certo? Uma outra opção, qual seria então? Você já entrar com o menor TDAH, 15, por exemplo, né, e aí checar lá se a carga foi atendida, aquele LS lá. Poderia ser uma outra forma de calcular. Mas vamos nessa sequência primeiro, depois a gente pode mostrar alguns exemplos de cálculo diferentes aí, tá bom? Então, esse é o primeiro arranjo, calcular a área, adotar uma profundidade, acha o volume dessa lagoa, pela vazão de projeto, você determina o TDAH e verifica se ele está entre 15 e 45 dias, certo? Enfim, tem algumas outras características operacionais, né? Então é importante ter noção das cores que essa lagoa pode ficar, interpretar algum dado, depois a gente pode falar mais sobre isso. A inclinação dos taludes, aí é interessante já comentar, porque o que é importante ter uma noção assim, bem básica e genérica aqui. Se você tem um solo que é muito arenoso, né, é importante você ter uma inclinação maior desses taludes, para evitar que isso cause, né, ali um recalque no solo, alguma coisa do tipo, ou esse material venha para dentro das lagoas, tá? Até porque o material, né, que a gente sabe, um material arenoso, ele não tem uma certa compactação, né, que é possível fazer, que se fosse um material mais argiloso, né? Então, se for mais argiloso, você pode até ter uma inclinação menor. Professor, quais são os valores que a gente trabalha aí, né, de inclinação? Então, a gente pode, assim, também, deixando bem prático, né, resumir os valores em torno de que
Se o terreno é mais argiloso, 1 para 2, né? 1 para 2. Então, significa que para cada 1 metro que você vai para dentro, né, você vai inclinar mais 2 metros, tá? Na horizontal. Então, 1 para vertical, 1 de profundidade, 2 na vertical, né? Esse aí é o... Só para imaginar isso na lagoa, né? Às vezes facilita, a gente tem a lagoa... Que inclinação da lagoa? Isso aqui olhando um corte dela, né? Desculpa se eu fizer um pouquinho errado a inclinação aí, mas imagina aqui, né? O efluente, ele tá aqui com a borda lá. Opa, deixa eu colocar essa linha aqui. Né? Então, aqui é a profundidade da lagoa. Essa aqui é a profundidade útil, né? Para quem não lembra da lagoa. Aqui é a borda, né? Meio metro lá. Então, o efluente, ele entra de um lado, né? E vai sair aqui no outro, tá bom? Então, é um mecanismo aqui, né? Esse é o fluxo aí da lagoa, tá? Então, a ideia, né, da inclinação, ela tá aqui, né? Essa aqui é a inclinação que a gente está falando, né? Tá? Essa inclinação aqui, né? Então, você tem lá que para 1 metro que você vai em profundidade, você vai 2 na horizontal, que isso te dá a inclinação desse terreno. Não trabalhamos com ângulo aqui, tá? A ideia é essa relação, né, do talude. Se for argiloso, né, então beleza, se for argiloso, desculpa, se for arenoso, né, argiloso 1 para 2, um terreno, é bem fácil entender a relação, né, o argiloso é mais fácil de compactar, então você não precisa de tanta inclinação, né, quase poderia ser 1 para 1, né. O arenoso, a gente vai trabalhar com 1 para 3 ou maior, né, aí também vai de uma questão até geotécnica aí, se você tiver muita insegurança, fazer um estudo desse solo, exatamente, né, para até aumentar isso aí. Mas em 1 para 3 você consegue. Uma opção também é trazer uma argila para, antes de colocar uma manta, uma geomembrana, alguma coisa do tipo, que vai impermeabilizar isso, né, e você pode compactar trazendo uma argila se isso for fácil, você tem que ver o custo disso, às vezes não é, tá? Isso serve de forma geral para as lagoas, né? Tá? Lagoa anaeróbia, lagoa facultativa, lagoa de maturação, então esse padrão serve para qualquer tipo aí de lagoa, tá? Então é isso, tá? Esse é o conceito básico sobre dimensionamento de lagoa. E agora vamos fazer esse exercício aí de resolver, né, um exemplo dessas lagoas aí, beleza? Então, o que é o primeiro passo que vocês vão fazer? É o cálculo do L e o cálculo do LS, né? O L igual vazão vezes DBO. Já vou colocar aqui a concentração. Né? A vazão, vamos colocar, eu não vou fazer, né, mas um exemplo da Aline, né, 1 litro por segundo. Tá? A DBO, acho que a gente precisa fechar para todo mundo igual. Vamos trabalhar com 300 ou 350? A gente sabe que a DBO, toda hora ela está variando, né? 350, ok, vamos 350, beleza. Show. É até um conforto, né? Você espera mais carga. Caso venha menos, né? Esgoto também não é assim, né? Sempre dimensionar para o maior dá certo. Se você der menos alimento, elas não vão se desenvolver. Mas tudo bem, 350 não vai fazer muita diferença aí, né? Por conhecimento prático. Mas a dó está um pouquinho maior caso comece a aumentar a carga, né? Fique mais concentrado. As pessoas. É até uma ideia, porque assim, as pessoas podem consumir menos água com o tempo, e o refluente vai ficando mais concentrado mesmo. Então 350, né? E o quê? Miligramas por litro. Então, veio a primeira dificuldade de vocês aí, que é fazer a transformação disso aí. Então, eu vou deixar para vocês, justamente para ver se vocês conseguem resolver. Se for fácil, a gente vai evoluindo já no cálculo. Então, assim que alguém puder ir trazendo os valores de vocês, né, por favor, façam isso. Aí, né, eu não vou a resposta, mas aqui que eu quero, né, só para, não é que eu quero, né, o dimensionamento. Vai ter que colocar em quilogramas de DBO por dia, tá? Então, L corta, segundo vai para dia, miligrama vai para quilo. Cortou aqui, cortou, né? Tá? Aqui você tem que dividir, né? Para ficar em quilograma. Divide por 1000 e mais 1000, né? 1 milhão. Tá? E aí, isso aqui passa em 1 segundo. Então, você vai multiplicar por 86.400. Né? Então, vou colocar aqui, né? Divide por 1 milhão. Então, por os pontos que facilita. Né? Tá?
e depois multiplica por 3.400, né? De hectare para metro, quanto que multiplica? Alguém me ajuda? Se eu quiser em metro quadrado, como é que eu faço? Eu multiplico 10.000. Então vocês têm uma noção já, né? Aí como é que você vai orçar isso aí? Qual que é o custo de escavação? Nós vamos ter que achar volume, né? A profundidade pode variar o custo também, às vezes. Essa área, pensar numa manta, né? Numa geomembrana para isso, tem que orçar o custo dela. Né? Então, escavação, homem-hora, equipamento, vai ter a geomembrana, aplicação, tempo para isso, né? Se vai fazer alguma compactação no solo, caso haja necessidade, também vai embutir esse custo. Tubulação é barato, né? É a distribuição, né? Então a lagoa, como mostrei para vocês lá, né? Rapidinho aqui, só para. Ela tem um corte, isso aqui, né? Mas se eu olhar em planta, né? A área dela, vamos pensar assim. É isso aqui, área de fundo e área de superfície, né? Nós, né? Até para colocar isso para vocês, nós estamos achando aqui a área na metade da lagoa, tá? Se ela for ter 1,5 metro, essa área é 0,75, tá? Não conta a borda. Certo? Aí fica uma dica para vocês aí, né? Por quê? Porque aqui uma coisa acaba compensando a outra, né? Então aqui, ó, é que não tá bem certinho, né, Mas se você pega na metade aqui, ó, vou fazer uma gambiarra, né? Você pensar aqui, ó, essa área que você tem aqui, né, mas lógico, pensando como se fosse tudo útil, tá? Pensando tudo que tem água aqui, né? Acaba compensando essa área aqui, né? Tá? Então você pode trabalhar na metade da lagoa sem problema algum, certo? Que uma área lá de cima a mais compensa aqui, não tem aqui, então é como se fosse reto isso, né? Então volume, TDAH, fica tranquilo que dá certo o cálculo, pode confiar. Né? Mas a gente faz isso, a gente dimensionou essa área a meia altura. Então tem uma área superficial. Ah, professor, mas como é que eu acho essa área superficial aqui, né? É em função da inclinação do talude, né? Você joga a inclinação aqui. Tá? Lembra lá, cada 1 metro anda tantos metros na horizontal. Então você tem 0,75 metros vezes 2, certo? Superficial. E menos 2 vezes 0,75 é a área do fundo aqui, tá? Só pensando na geometria depois, discutindo com vocês um pouco sobre a geometria, né? É uma questão geométrica, não é nem de projeto de desempenho, de tratamento de efluente, é só para pensar na geometria. A dica é aqui, no caso, trabalhar com a área superficial, que é a parte que está de cima compensa o que está embaixo, né? Aí, dependendo da área do talude, você ajuda bastante jogar isso no AutoCAD, vai desenhando, facilita bastante, porque aí você já acha as dimensões, né? Ou no Revit, enfim, que vocês acharem melhor aí. Bom, pessoal, então a gente calcula o volume, que é a área vezes a altura. Podemos adotar 1,5 metro como mínimo aí, por questão de custo, né? Aí vai achar depois o TDAH, que é o volume sobre a vazão, né? Então, como é que a gente faz isso? Né? Achou o volume, joga o volume aqui, né? E aqui é a vazão do projeto. Já foi usada para calcular a carga. E vai achar o TDAH, né? Vai achar o TDAH, tá? Isso aqui, né, tem que ser, como a gente comentou, entre 15 e 45 dias. É o checklist de vocês aí para verificar se tá ok ou não o dimensionamento, tá? Esse é o ponto do dimensionamento de vocês. Então, quantidade, né, uma vazão aqui, né? Se a gente colocasse vezes 2, ia chegar a 60, começa a valores muito grandes aí, que não fazem muito sentido para a lagoa, né? Ou vezes 4, ou enfim, ou exponencial. Então,
1 litro por segundo dá diferença no projeto, em área, então já é bem interessante. Bom, temperatura 23, a nossa é quanto? 20, né? Certo? A DBO 350, aí acho que todo mundo confirma, né? Então são dados de entrada aqui, tá? O L é o primeiro cálculo, né? Então L é a nossa vazão vezes, né, a vazão vezes a concentração, dividido por 1 milhão vezes 86.400, né? Para transformar miligrama para quilograma e segundo para dia. Fechou? Então, a Daline 30, que eu me recordo que ela falou, os valores de 200 aí, não lembro exatamente quem, mas acho que a Renata e pouco deu já 300. Os 23 chegaram a 695 mesmo, é isso? Eu não lembro desses valores aqui. Ah, sim, beleza. Então tá ótimo. Tá ok. Bom, a gente vai calcular o LS, né? O LS é padrão, porque ele é um valor vinculado ao quê? À temperatura, ó. Né? Já sai em quilograma de DBO. Então ele foi padronizado. Vocês poderiam variar a temperatura aqui e ver o efeito da temperatura, uma possibilidade. Ah, é, Renata, 600, tá certo. Então tá. 3504, excelente, bateu. Tá, então o LS a gente calcula aqui, né? Sua temperatura, certo? O que eu fiz aqui? Ah, tá. Aqui, um LS para 20, né? Não para 23 mais. Então, qual que é a área, né? Usando esse LS calculado aqui a 20 graus Celsius. Deu 0,15, 0,30, 0,45, é isso? Vocês confirmam para mim as áreas aqui? É só a divisão, né? A área é a divisão, tá? Geraldo confirmou, então imagino que... Tá? E aí depois coloquei o valor aqui em área, né? Em metro quadrado, desculpa. Então multiplicado por 10 mil, tá? A coluna de hectare. Até para a gente facilitar aí os tamanhos menores, né? Depois que passam... Vocês observam aqui, ó, que 10 é uma vazão que se trabalha de projeto aí. É lógico que tem que verificar a temperatura usada, né? E a DBO também. Mas mais ou menos aí a gente está trabalhando com áreas em torno de 1,51 hectare como até limite ali, vamos pensar, tá? Para Lagoas aqui, conforme o modelo de negócio de projeto aqui da Sanesul, no caso, né? Talvez use um ou outro valor maior, claro, uma outra situação, mas assim, um valor mais que isso começa a partir para outros reatores, mais compactos, tá? Não que não existam lagoas maiores, existem lagoas com 60 litros por segundo, coisas bem grandes. Mas não que seja padrão isso, tá? Né? Não seja comum também. Beleza? Então chegamos nesse cálculo. Aí vocês adotaram a profundidade de 1,5, então todo mundo aqui 1,5. Beleza, né? 1,5. E acha o volume. Então como é que acha o volume? Multiplica a área da lagoa, metro quadrado, por metro, chega em metro cúbico, né? Aí depois vocês também podem me dar um ok se está chegando nesse valor também. Eu posso estar errando aqui, explicando errado, então vocês comentem aí, né? Tá? O TDAH, né? Aí o TDAH, o que é? É o volume, J2, volume, dividido, né, pela vazão, certo? Pela vazão, dividido por 1000, tá? Chegamos aí divide por 86.400, né? Tá? Certo? Tá certo, né? Tá. Então, TDAH 2614, né? 2614. Tá? É o que todo mundo chegou, né? Aí, ó, até aqui, beleza. Então, todo mundo redondinho aprendeu, né? Então, maravilhosamente bem executados os cálculos. Vocês são demais, né? Meu Deus, um beijo no coração de vocês. Deu tudo certo até aqui. Mas agora, né? Ponto. Barrinha, agora acabou. Acabou a aula. Tchau, todo mundo vai para casa, tá? Vou dar uma outra situação. Não estou querendo complicar nem nada, é uma outra forma de ver, né? Então, o que eu vou falar para vocês? Preste atenção nesse conceito que eu não vou escrever em lugar nenhum, né?
Vou falar aqui, então salva esse momento aí que é... Tá? O que acontece? 26 dias, a gente consegue mais ou menos ter uma noção, uma ideia de que o quê? De que, poxa, tô até dando o resultado, ó. Não, vou esconder aqui, pelo amor de Deus. Então, 26 dias, o que eu estou entendendo? Poxa, dá para ficar 15 dias? Significa que dá para deixar o efluente menos tempo na lagoa. Está falando com 26. Né? E 15 aparece como um tempo mínimo ali que aceitável, para que seja um tempo necessário para que o efluente passe e as bactérias consigam degradar a matéria orgânica. Então, menor tempo é menor volume. Né? Então, o que a gente pode fazer? A gente fala assim, bom, vamos adotar então um novo TDAH, vamos calcular o TDAH agora, certo? 15 dias. Vamos estabelecer ele. Se vocês colocam que o TDAH é 15, vazão é volume sobre tempo. Se vocês colocam que o TDAH é 15, né, basta pegar e multiplicar ali o quê? Pela vazão, né? Então, o B2, cadê? Aqui. Vazão, litros por segundo, divide por 1000 para ficar metros cúbicos por segundo, vezes os segundos aqui, né? Fica metro cúbico por dia, tá? E aí você pega essa vazão e multiplica pelo TDAH, 15 dias, para você achar um volume do reator para que o efluente fique 15 dias, certo? Vou deixar um tempinho aqui, então. Então, esse seria o menor volume possível, né? Adotando o critério agora de TDAH e não de carga aplicada, não de taxa de aplicação superficial, certo? Então, aqui vocês estão chegando a um valor de 1.296, ó. Podemos comparar com esse volume calculado, 1.200, ó. Diminuímos consideravelmente. Né? Imagina se o chefe falar assim, não, doutor, dá para diminuir essa lagoa. Vamos para 1.296, mas como? Não, é que 15 você pode aplicar. Mas só vai trabalhar com esse TDAH, então, só com a ideia, então por que já não fez assim, né? Opa, então pera lá. Então a gente tem que fazer o quê? Vamos checar o outro critério, que é a taxa de aplicação, LS, né? Então, com esse volume, a gente pode achar uma área nova, certo? O volume basta dividir pela altura. A gente trabalha com a mínima altura também. Fala, eu quero o menor volume, menor altura. Eu vou reduzir custo dessa minha lagoa. Beleza. Ok. Então, ficou com uma área, 864, né? A área aqui era quanto? 1.506. Nesse caso, a gente também conseguiu reduzir a área. Por quê? A gente ficou com a mesma altura, né? E diminuiu o volume, tá? Caso tivesse que ficar com a mesma área, né? Aí, ou... desculpa. Caso fosse ficar com a mesma altura, 1,5 metro, mas o volume tivesse que ser o mesmo, vamos supor, aí teria que mexer na área, né? Então, assim, enfim, dá para discutir isso aí. Mas nesse caso, a gente conseguiu reduzir a área também, né? Então, a área aqui, eu vou dividir, né, por 10 mil, para chegar ao valor em hectare, né? É isso, área nova no hectare, né? Com esse LS aqui no limite, agora. Nós vamos calcular esse LS, né? Então, qual que é o LS novo aqui? Né? Basta eu pegar... Lembra que a área é igual a L sobre LS? Né? Então, se eu pegar... Cadê o E2 lá? Tem que voltar. Ó, a área, né? É igual a L sobre LS. Então, o que a gente dimensionou? Nosso L, certo? Nosso L. Né? E aí, divide ele pela área. Certo? Divide ele pela área. Eu vou mostrar lá na equação de novo, para esses casos tenham dúvida, né? Mas vai pegar o L, né, e dividir pela área. Passou o LS para encontrar ele, que a gente quer saber o quanto vai ficar essa taxa que ele consegue receber, né, nessa lagoa. E vai verificar esse LS, tá? Vou depois na equação lá. Então, quanto que deu nosso LS aqui, ó? 350. Tá? 350. Beleza? Pô, professor, a gente tinha calculado... Aí, ó, vamos lá. Essa discussão que é importante aqui. Eu vou mostrar a equação lá, mas só para deixar a equação, a discussão clara para vocês. Poxa, professor, no primeiro método, quando a gente fez, a gente
foi lá e achou um LS, que baseado na temperatura, esse LS tinha que ser 200,85, né? Até usamos uma profundidade a menor possível, mas resultou num volume que deu um TDAH de 26, que não está errado. Ele não está errado. Ele está dentro da recomendação entre 15 e 45. Perfeito, ótimo, está correto. A nossa ideia foi o seguinte, pô, mas dá para deixar 15 de TDAH? Dá. Então, colocamos 15 de TDAH, achamos um volume novo, né? Um volume menor, a vazão é a mesma, mas o volume é menor, tá? Isso resulta em uma área nova, né? Pensando na relação entre volume a altura de 1,5 m, então acha uma área nova, né? Essa área a gente pode dividir por 10.000 e chegar em hectare. E aí a gente checa o nosso LS, né? Pela temperatura tinha que ser 200,85. Mas aqui, pensando no TDAH como o fator mais importante, vamos pensar assim, né? Vamos imaginar dessa forma, ele foi para 350, tá? Então, ele aumentou 150 kg de DBO que ele pode receber a mais, né? Aqui. Eu poderia extrapolar, chegar a esse valor 350, né? Essa é a pergunta. Para manter o menor TDAH possível, né? Diminuindo área e volume, tá? Trabalhando com a mesma profundidade, né? Aí a pergunta é, olha, ele passou de 200, a temperatura fala que era só 200. Foi para 350. Poderia trabalhar? Aí eu vou dar a dica para vocês aqui. Sim, poderia. E esse aqui é o limite, tá bom? Esse aqui é o limite. A experiência de projetos de lagoas, né, no Brasil aqui, com clima quente, mesmo no inverno, que é o nosso caso, mais do que 20 graus Celsius, né, com uma boa incidência de radiação e etc., né, foi possível já verificar que a gente consegue trabalhar até 350. Tá? Então poderia, talvez, né, hoje, agora vocês estão pegando essa experiência comigo, né? Não usar aquela forma de LS, mas vir direto para 350, jogar 350 como limite, né? E não usar aquele LS falando temperatura, tá? E trabalhar com 350, mas isso aqui foi só a experiência mais recente que chegou a esses valores aí, a gente pode trabalhar com isso aqui, tá bom? Então a gente consegue sim reduzir, tá? E justificar isso, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, por favor, né? Não sei se ficou claro para todo mundo. Eu vou voltar aqui no manual para mostrar o que a gente fez aqui. Talvez aqui também ajude a facilitar o entendimento. O que a gente fez, né? A gente começou, né? Esse segundo item foi: eu tenho TDAH e eu sei que 15 é o mínimo, né? Então eu joguei 15, certo? Aí qual que é a fórmula? Vazão é igual volume dividido pelo TDAH, né? Então o que a gente fez? Pegou o 15, falou, quero o menor TDAH, para ser a menor lagoa possível. Jogou lá, né? A vazão é de projeto, ó. Você não mexeu com carga, mexeu com aquele valor inicial. Cada um tinha lá 1 litro, 2, 3, 4 litros por segundo, enfim. E aí encontrou o quê? Encontrou o volume, certo? Com o volume, temos o volume da lagoa, para o TDAH. Para um parâmetro hidráulico de tempo e vazão, estamos ok, né? Aí, vamos para verificar a carga aplicada, taxa de aplicação. Estamos voltando o cálculo. Então, o que a gente fez com o volume? Adotou a menor altura, né? Também tentou manter aí o mínimo, né? 1,5, tá? Então, o volume dividido por essa altura, o que vai dar? Vai dar, vou jogar para cá. Vai dar área, tá? Área. Então, isso foi a dinâmica que a gente fez. Imagina que se estivesse começando agora o cálculo. Adotou 15, TDAH, encontra o volume, porque a vazão é do projeto, né? Da população, etc. Para achar a área, divide pela altura, usou a mínima de novo, pensando em custo, achou a área. Belezinha? 1, 2, 3, foi. Vamos lá. Ok, o que eu vou checar agora então, professor? Agora eu já tenho a área, eu não vou achar mais a área, né? Eu tenho lá minha área, ó. Maravilha, eu tenho minha área, né? Que vai fazer? Você vai checar o LS. Vai checar o LS. Vou até colocar aqui, ó.
O LS, dúvida lá, ó. Né? O LS é a dúvida, certo? Né? Mas quanto vai ser essa taxa, né? A gente pode, né? E aí poderia dizer o seguinte, bom, mas o meu LS, ele não tem que dar, né? Baseado na minha temperatura aqui, né? Que no nosso caso era o valor de 200, né? A gente fez esse cálculo para 20 graus Celsius, né? Mas vamos checar, vamos ver quanto é que ele dá, né? E aí o L, e o professor, e o L, né? Da onde que eu tiro esse L aí? O L é a vazão vezes a concentração, a gente já falou disso aí, né? Aqui, ó, quilograma por dia, né? Então é quando você está aplicando, é de projeto isso aí, não tem muito como você mudar, né? Dá para mudar, professor? Dá. Se você colocasse um pré-tratamento dentro da lagoa, um decantador, alguma coisa, para reduzir a carga aqui, a concentração, a vazão é a mesma, né? Poderia, mas não faz muito sentido. Para a lagoa facultativa não faz. Ela já vai fazer esse processo. Ela é um primário que já faz secundário, já faz tudo junto ali. Né? Então, não tem nada para colocar antes que vai reduzir. Então, na prática, não faz sentido, né? Mas, enfim, então você vai ter um L calculado do projeto, a área você acabou de achar, e achar o LS, né? A gente viu que o nosso... Agora eu vou voltar para lá. Né? Só para finalizar esse conceito. O nosso 350. Se eu fosse comparar com o equacionamento que se baseia na temperatura, ele passou. Então, não daria certo. O que teria que fazer, né? Se a gente fosse basear, ó, não, aqui, a nossa região é só 200, a experiência que mostra mesmo, né? Teria que aumentar o TDAH, que chegaria lá no 26, que é o que a gente fez primeiro no início, né? O que eu estou dizendo para vocês é que, pela experiência aqui de Mato Grosso do Sul, das Lagoas, nessa região, centro-oeste, posso dizer assim, você pode trabalhar com essa carga, sem problema algum. É acima daquele conceito da temperatura, mas a experiência mostra que elas têm um bom desempenho. E com isso, você consegue reduzir custo, né? Então, a ideia é que elas conseguem receber muito mais que 200 kg de DBO por hectare de ano. Elas conseguem receber 350, né? Mas limite, tá? Que já está no teto. Mas que isso já começa a ficar um pouco complicado, certo? Então é isso, né? Então vocês chegaram aí a um novo formato de cálculo. Eu deixo de tarefa para vocês podem fazer isso, né? Acho que mais legal é deixar eu quis mostrar a dinâmica, vocês podem fazer esse cálculo, depois pode olhar o vídeo, né? E aí, né, eu só coloquei um gráfico aqui para comparar. Então, o LS aqui a 20 graus Celsius em azul, tá? E o laranjado seria o LS aí num novo limite, né? De 350. Então, o que a gente vê, né? Uma redução de área, né? Dá para ver aí, né? Acho que dá, né? Então, se eu pegar do azul, ó, né? Até 10 litros por segundo, a gente percebe, ó, não tem muita diferença, tá vendo? Ó, o azul e o laranjado. Aqui 5, então, praticamente não tem diferença. 10 litros por segundo para cima, começa a ficar muito diferente, então, ó. Aqui olhando o LS com 20 graus Celsius e aqui eu aplicando 350. Tá? Então aqui, o LS, 350. A 20 graus Celsius, né? E a gente conseguiu reduzir, olha o que dá para reduzir de carga aqui, ó, de área. Olha como reduz bem. Se fosse fazer para 350. Laranjado 350, né? 350 e aqui deu 200. Tá? Aqui 20 graus Celsius e aqui a Mariane fez um cálculo, né, hipotético de qual seria a temperatura. Então 28, né? E aí, né, isso que foi a primeira análise. O que eu fiz aqui? Mais um cálculo que vocês poderiam fazer, deixa de tarefa também. Né? Aí até a Carol perguntou, o 15, né, professor? Tava ali de olho, legal, tava prestando atenção. Então, ó, eu fiz aqui, né? Se a temperatura fosse 15, a gente fez acima de 20, a gente fosse menos, né? Uma região mais fria. Mesma DBO, que é um padrão. O L é o mesmo, porque a vazão, né? A carga é vazão e concentração, tá? Então aqui o L não muda, né? Só que o LS, né, baseado no cálculo da temperatura, ele caiu. Era 200 para 20 e caiu para 141. Ele vai receber menos carga, né? Então dá uma área maior, aqui uma área em metro quadrado também, né? A mesma profundidade para poder comparar. Vai dar um volume maior e olha lá, o que dá um TDAH? TDAH maior. Porque você tem um volume maior, porque ele recebe uma carga menor, que é 141, né? Então, se o volume é maior, para aquela vazão, te dá um TDAH maior, vai ficar mais tempo no reator. Quanto maior você vai aumentando o volume do reator, mais tempo ele vai ficando no reator, né? E o nosso valor era de entre 15 e 45, não era o TDAH? Então tá dentro. Ele não tá acima de 45. Poderia ser também, né?
Aí o que acontece? Ah, professor, mas então não dá para a gente fazer o mesmo cálculo aqui, né? Agora para, em vez de não ser 141, ser 350? Não, não dá. Por quê? Porque a temperatura já é muito fria, né? Está precisando de uma situação mais fria. Esse valor de 350 que eu comentei com vocês é a experiência dessa região aqui, mais centro-oeste, temperatura, incidência solar, tá bom? Então, é um outro parâmetro que a gente está olhando de uma outra forma. Então, aqui seria mais seguro nessa temperatura trabalhar realmente com uma estação maior, aí, um volume maior, para ter o mesmo desempenho, tá? Eu falo isso porque, assim, eu conheço os países, né, na Europa, aí, por exemplo, os países nórdicos, eu já, né, estive lá, passei um período lá, e é exatamente isso. Por que eles têm um bom desempenho como a gente aqui? Porque eles fazem reatores que acabam sendo maiores, né? Eles têm essa noção. E aí, na época muito fria, o reator tem um bom desempenho, tá? A atividade funciona muito bem porque foi bem dimensionado, né? Bem projetado, tá? Olhando o gráfico, só para a gente comparar, o que acontece aqui então, né? A gente vê, ó, também aqui que no início, né, ó, não tem muita diferença. A temperatura, né, a 15, a 20 e até uma carga maior não refletiu em grande diferença. Mas foi considerável, se a gente olhar aqui, ó, a redução diária, né, para valores maiores aí. É claro que em números isso aqui, que você olhando lá, aqui no gráfico está apertado, você fala, não tem muita diferença. Né, mas qualquer 1 hectare que você ganha, ou, né, enfim, qualquer unidade aí, reduzir custo sempre é muito bem-vindo. Então é claro que você vai, o ideal seria trabalhar na nossa situação aí, essa linha laranjada, os valores do laranjado, sabendo que eu posso receber uma carga aqui, né, maior, né, mas só para ter ideia de como isso vai aumentando a longo prazo para vazões maiores aí, né, e chega a ser realmente considerável a diferença. Então aqui hectares, né, e aqui o LS para vazão, a relação entre vazão e carga, tá? Vazão e área. A gente poderia trabalhar aqui vazão e carga, ver outras componentes, várias outras formas de analisar isso aqui, né? Que aí faz parte da área de estudo de tratamento de efluentes, que é o que eu atuo também, né?